Boa noite a todos. Hoje, 17 de junho de 2020, estamos aqui online para darmos seguimento às nossas palestras do mês. E para tanto nos foi recomendado através da coordenação da casa um tema que aborda sobre a importância da reflexão nesse período de transição. E para tanto, nós gostaríamos de dar início à nossa explanação, à nossa conversa fraterna entre irmãos, lendo uma reflexão, uma mensagem que eu reproduzi da internet, que eu não sei o autor, não posso aqui nesse momento dizer a quem pertence. Mas é muito interessante. Vamos prestar atenção e a partir já dessa leitura e tirando algumas reflexões que deveremos ter, algumas posturas que devemos investir para que a nossa vida se torne mais saudável, com menos dificuldades e menos temores. Diz o seguinte: acreditar é ter fé naquilo que ninguém prova, de se pensar na certeza que geralmente comprova, pois a dúvida é uma conta que só se renova. Acredite no improvável, acredite no impossível. Enxergue o que ninguém vê, perceba o imperceptível. Enfrente o que para muitos parece ser invencível. Acredite, pense, faça, use sua intuição. Transforme sonho em suor, pensamento em ação. Enfrente cada batalha, sabendo que a gente fala e que isso é natural. Cair para levantar, aprender para ensinar, que o bem é maior que o mal. Acredite em tudo que é bom e faz bem. Acredite inclusive no que ele faz mal também. Já que para se proteger é preciso conhecer o que se vai enfrentar. Que nunca se esqueça, não importa o que aconteça, não deixe de acreditar. Meus irmãos, estamos, como nos diz bem o título, num período de transição. E fomos já há alguns meses surpreendidos ou não, acometidos por mais uma epidemia que se tornou uma pandemia, porque tem hoje uma abrangência mundial. E para tanto surgiram os protocolos. O primeiro que nós ainda estamos obedecendo, que é o da quarentena, do isolamento, para que nós não apenas possamos contrair a virose, como também transmiti-la. Mas façamos a primeira reflexão. Nós estamos hoje obedecendo a uma quarentena da questão da saúde do corpo, mas da mesma forma estamos sendo levados a ter uma quarentena, a possibilitar uma quarentena espiritual, que talvez entre as duas, esta questão da quarentena espiritual que diz respeito ao que nós devemos entender como o cuidado para aprendermos com as dificuldades que estão acontecendo na matéria, a importância da nossa espiritualização, nos chamando a atenção para que vivemos num mundo transitório. Nós estamos em transição constante desde que nós fomos criados, como no livro dos Espíritos lá nos indica, criados simples e ignorantes,
feitos para um progresso constante na questão da evolução do ser. Então nós nascemos, morremos, renascemos sempre, porque é a lei. Isto está lá no túmulo de Kardec. Kardec deixou escrito para que no seu túmulo pudesse representar essa máxima de que nós somos seres criados para um processo de revolução. E a reencarnação, através deste trânsito entre a matéria e o mundo espiritual, é uma certeza, é uma constante. E fica, acima de tudo, a questão do entendimento da imortalidade da alma. Morre o corpo, desce à terra, transforma-se em pó. O espírito retorna à pátria maior, o verdadeiro mundo espiritual. Então tenhamos a certeza de que a quarentena do protocolo da Organização Mundial da Saúde, das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, ela tem um propósito e o nosso deve ser o de sabermos tirar proveito disso para nos analisarmos e refletirmos sobre o que estamos fazendo de nossas vidas. Que protocolo, que quarentena devemos instalar para melhor sairmos desta situação. Sairmos melhores ou não. Isso é uma escolha, como tudo, porque Deus deu a liberdade e o livre-arbítrio. Então nos cabe esta manifestação pessoal, de dizer sim, de dizer não, de entender ou de não entender, de buscar o melhor ou não. Não tenhamos dúvida. Depois, essa questão das pandemias, assim como as calamidades, como os desastres coletivos, tudo aquilo que causa uma determinada comoção, tudo aquilo que causa uma repercussão local, mundial, ela tem uma finalidade, ela busca impulsionar as criaturas, os seres humanos, para um entendimento mais profundo, mais complexo do que representa a vida, a que este ser se destina. Então, alavanca o processo do espírito na questão da progressão dos mundos. Então, estas situações, elas têm um objetivo, não é à toa, não existe nada por acaso. Nós espíritas, usando da fé raciocinada, entendemos muito bem isso. Que o que buscamos, na realidade, é um aprofundamento de nossa espiritualização, para que melhor possamos vivenciar um mundo melhor, de satisfação e de bem-estar em todos os sentidos, não é verdade? Porque a humanidade, o que é que vocês acham? É uma humanidade doente? A humanidade ainda está doente, a humanidade passa por uma pandemia constante, a humanidade sofre, mas a sua maior doença é a sua incapacidade de cumprir as leis de Deus. Do que a humanidade mais adoece é do egoísmo extremado, do orgulho inconcebível, da maldade, da ira, do ódio que estabelece guerras ou guerrilhas, quer sejam sociais ou íntimas, que repercutem as desarmonias dentro do lar, dentro das escolas, do trabalho, porque as pessoas invejam, porque as pessoas sentem ciúme, as pessoas reproduzem a sua insatisfação por não se encontrarem como ser.
perfectível de Deus, então se desarmonizam, se desequilibram, expondo as suas deficiências, transferindo-as e culpando os outros, criando os diversos dissabores que nós bem conhecemos, porque nós fazemos isso, porque nós vivenciamos isso. Então a humanidade é ainda doente, está em recuperação. A humanidade já está, vamos dizer assim, numa UTI, com respiradores, necessitando se desligar das projeções negativas, materialistas, e buscar um novo mundo que tem que começar dentro de nós mesmos. A cura sim. Apesar do remédio ser amargo, como está sendo no momento. O que nós estamos passando, que é a nossa reflexão, é o chamado da vida através das consequências de nossos atos, para que venhamos a buscar a nossa regeneração. Então a cura é regenerar-se, a cura é estipular um programa de acesso constante, cada um, para aquilo que precisamos fazer para que a nossa vida seja harmônica, equilibrada, com alegria, com amor, com paz. Mas qual o remédio que nós devemos tomar para isso? É um remédio que nós temos que aplicar por livre e espontânea vontade, de substituir os nossos sentimentos, que ainda são os sentimentos mais inferiores possíveis. Né? Vamos nos projetar no outro. Como eu gostaria que a felicidade me envolvesse. E eu envolverei o meu irmão com a felicidade que ele precisa. Porque é fazendo o outro feliz que encontramos o sentido da felicidade. Então, tudo aquilo com que nós nos conectamos de alguma forma nos traz o retorno. Então, imagine se eu me conecto. Tantas notícias que nós estamos vendo, com a revolta, com a raiva, com a tristeza, com a insatisfação daquilo que está sendo propagado, eu vou criar, pode estar sendo feito esta conexão através de uma televisão, de uma rede social, do que quer que for. Eu estou me conectando pelo pensamento, pelos meus sentimentos com aquilo. Eu estou criando um laço fluídico que me abraça. O que eu mando retorna. E isso faz uma circulação, um feedback entre mim e aquilo, ou as pessoas com as quais eu estou conectando os meus pensamentos e as minhas satisfações ou insatisfações. Então é importante que eu busque, através da empatia, tá, o melhor possível em relação ao meu próximo. Quando abraçamos, nós dividimos energia. Nós somamos energias. O meu abraço de alegria, de satisfação, totalmente desprovido de falsidade, de hipocrisia, de o que quer que seja, abraçar porque quer que aquilo dali seja um abraço de amor, de fraternidade, vai me trazer da mesma forma aquilo que eu estou desejando. Se eu penso bem, se eu desejo bem, se eu falo palavras de incentivo, se eu agradeço, a gratidão é uma energia poderosa. Então isso me facilita a questão da minha
satisfação interior, do meu bem-estar, que vai de alguma forma me imunizar contra o negativo, contra a doença do espírito, do corpo, enfim, me dando então a certeza de que eu sou detentor do meu destino, da minha vida, porque eu realizo, porque eu quero, porque eu sinto, porque eu faço. Então esta busca, essa questão da reforma íntima, ela faz parte da transição planetária. E a transição planetária, há muito tempo que ela vem acontecendo. E ela começou no mundo espiritual. O processo da transição planetária já está adiantada na questão do mundo espiritual. Os espíritos trabalham incansavelmente, buscam o socorro para aqueles que ainda se encontram atormentados nas regiões sombrias umbralinas. Há uma verdadeira reurbanização das cidades construídas pelas vibrações perniciosas daqueles que ainda não conseguiram enxergar a verdadeira luz de Deus espiritualizando-se. Então, onde existiam hoje muitas cidades de conflitos, de dores, já foi feita a total limpeza com a retirada de espíritos que lá habitavam. E nesses locais, através da reurbanização pelos arquitetos de luz de Deus, foram construídas cidades onde vão hospedar seres que desencarnam, com hospitais, escolas, templos, para que esses irmãos possam ser redirecionados. Se tiverem condições de reencarnar aqui na Terra, reencarnarão. Então, todo um processo no mundo está sendo realizado no mundo espiritual, nesta reurbanização, nesta limpeza, para que a Terra se torne um mundo de regeneração. Automaticamente, tudo que acontece no mundo espiritual, nós vamos ter também refletindo no nosso mundo, na nossa Terra querida, porque é assim. O que lá acontece aqui, nós imitamos, entre aspas. Não é à toa, então, que todas essas conjunturas, todos esses processos, a questão das revelações daqueles que estão a favor do que é bom, daqueles que estão a favor do que não é bom, a questão das inversões de valores, doenças, pandemias, acidentes da natureza que possam acontecer, tudo isso faz parte de um processo de limpeza, de reurbanização do plano terrestre. Nós não estamos em Manaus à deriva. Nós estamos seguindo um curso natural, porque está dentro da lei de progresso. E a lei de progresso é uma lei de Deus. Tenhamos certeza disso. Então, reflitamos, meus irmãos, que essas pandemias, essas epidemias, elas sempre existiram. Elas sempre estiveram presentes em várias épocas da humanidade, desde Moisés, da Idade Média, a peste bubônica, a peste negra, na época de Kardec com cólera, transmitida por uma bactéria, depois no início do século XX com a gripe espanhola, tantas e tantas outras que possam estar em epicentros diferentes, em situações diferentes, mas que tiveram a sua presença aqui para nos dar uma alerta de que somos vulneráveis nestas questões e precisamos ter um atendimento clínico espiritual maior para que a gente não tenha mais no futuro a necessidade de passar por um tipo de situação dessa. Então, as pandemias,
nos trazem uma busca interior para que a gente queira o melhor, buscando uma alimentação espiritual saudável. Então, o que nós podemos tirar disso tudo? Que reflexão maior nós podemos ter? Quantas vezes nós estamos preocupados com a quantidade de carboidratos que ingerimos, gorduras, o açúcar, nossa glicose, fazemos dietas, né? Tentamos manter o nosso corpo slim, a emagrecer, cuidar da saúde do corpo. É a dieta da alma. Como estamos buscando realizar uma dieta saudável para nossas almas, para os nossos espíritos. Então aqui vai algumas dicas. Escolher que nós devemos alimentar o nosso ego. Que notícias devemos estar compartilhando? Otimismo, a alegria, a esperança, a fé, a construção de propósitos que nos tragam a paz, o equilíbrio. Porque a vida não para, né? A vida está trabalhando, o universo está trabalhando. E Rosando Kinski, ele tem, que eu vou ler aqui para ele, eu vi uma citação dele, que o que é que acontece? Nós precisamos, né, viver. Então o que ele diz? Experimente viver. Não dá para viver envolto em plástico bolha, porque ele até protege, mas nos impede de experimentar a vida como ela é. Pior, qualquer coisa do lado de fora tem a capacidade de lhe fazer um furo e esvaziar. Não dá para escolher viver apenas bons momentos. É coisa mesmo da vida nos fazer experimentar sabores e dessabores para afinar o paladar. A intuição que costumamos chamar de sabedoria é experimentar viver, não sem medos, mas apesar deles. O medo nesta propaganda e nesse exagero excessivo que nós vivemos para a construção de um caos, para a construção de um processo de invasão da própria liberdade de pensar, de sentir das criaturas. Porque nós vamos recebendo aquela enxurrada de informações negativas, desconstrutivas. A gente vai a um canal de TV, acidente, matou não sei quantos. O criminoso que solta estuprou. E assim, sem falar do boletim de hora em hora sobre a quantidade de gente que morreu, que deixou de morrer, etc, etc, por causa de uma doença, enquanto também nós temos pessoas morrendo de todo tipo de doença o tempo todo, e todo mundo está desencarnando em grande quantidade no mundo todo. Mas nós não percebemos que estamos sendo envolvidos pelo um processo hipnótico de desconstrução do nosso bem-estar, da nossa harmonia, por interesses escusos que nós não devemos alimentar. Devemos, né, dizer um basta. Então é hora de nós repensarmos os nossos medos e os nossos receios, potencializando essas barreiras para que a gente possa ter mais credibilidade emocional, para que a gente se sustente nos nossos propósitos. Porque se nós adoecemos, é porque de alguma forma nós estamos doentes espiritualmente. Então vamos nos imunizar, meus irmãos, vamos buscar as vacinas
que a vida nos oferece. Eu sempre digo, e os irmãos amigos da mesa mediúnica sempre me recomendam: confiança, meu filho, fé. Busque o entendimento saudável, a alegria, o trabalho constante, a atividade revigora. Busque afazeres que possam parecer simples. Cuide do seu jardim, cuide das suas coisas, cuide da vida do outro de maneira a amparar, a se dedicar, a se importar com a necessidade do outro. Deixe de passar o seu tempo pensando no pior, no que possa acontecer, porque se tiver que acontecer, é porque houve uma necessidade. Mas se não, vai passar, como tudo passa. O importante é que a lição deva ser aprendida, que a gente possa, com isso, errar menos e construir mais o bem ao nosso redor, dentro de nós e em relação ao nosso próximo. Essa conexão é muito maravilhosa, é esplêndida essa conexão que nós devemos fazer. Nós somos um ser íntegro, nós somos um complexo mente, espírito, perispírito, corpo. Então tudo começa aqui no espírito. Vamos dizer que estamos aqui conectados, irradiando, porque pensamos, porque confabulamos com nós mesmos, criamos. E o nosso espírito está ali registrando tudo. Ele está se impregnando de nossas vibrações, dos nossos sentimentos, nossos pensamentos. E nós, como seres materiais, no corpo material, estamos manifestando pelas nossas ações, criando, despejando para o mundo tudo isso que nós desejamos, sentimos pela nossa própria vontade, pelos nossos pensamentos. Então esta conexão ela é importantíssima de nós entendermos. Se nós fazemos um processo de aconselhamento íntimo de que o que é melhor é fazer assim e não daquela forma, entendendo o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, porque não existe o meio termo. Certo é certo, ou errado é errado. Né? Entendendo a quantidade de inversão de valores que estão sendo jogados na sociedade para a conquista de poder, para a conquista de domínio, enfim, que não nos interessa, porque ao espírita interessa construir dentro de si o reino de Deus, porque nós estamos vivendo dentro e fora. O reino de Deus, por onde olharmos na natureza, nós vamos encontrá-lo. É ao mesmo tempo, no nosso interior, nós vamos ter este recanto divino a ser construído constantemente pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Então não tenhamos dúvida. Nós estamos num momento de reflexão importante. Para tanto, e para que nós possamos finalizar, vou pedir licença para trazer também a mensagem amiga que nos foi compartilhada pelo irmão espiritual que nos acompanha desde muitos e muitos anos. Um espírito que viveu na cidade de Recife, que desencarnou em 1975, em um acidente trágico de carro. E ele se mantou, né, ao meu trabalho mediúnico, a minha questão espiritual, junto com o meu guia espiritual, e hoje ele ainda trabalha. Trabalha com socorro, principalmente de pessoas que desencarnam em situações como ele, no socorro de suicidas. E ele nos trouxe uma mensagem bem atual, agora no dia 16 de maio do mês passado, em reunião na quinta-feira na Casa Espírita Semente Cristã. E se intitula Construção de Valores Nobres. Estamos vivenciando um momento que deveríamos desconstruir os muros da ignorância que nos aprisiona em nossa marcha evolutiva. Hora de desarmarmos os sentimentos maléficos que nos impulsionam à entrave da conquista de uma terra de paz e harmonia. É imprescindível nessas horas de incertezas
a concordância íntima dos valores nobres, encontrados nas máximas morais do Cristo, para transpormos as masmorras de nossas dúvidas e inseguranças. Não há conquista sem esforço, nem prazer da vitória sem trabalho redentor. A humanidade acorda de um sono cataléptico que a tem subordinada aos imperativos dos poderosos e inconsequentes filhos do egoísmo e do orgulho. Mas a luz da verdade está acesa, sinalizando a direção a ser tomada. O despertar é a escolha inequívoca de cada um que queira trilhar um mundo melhor, a partir da construção de ideais internos em si mesmos. Somos mundos em formação, em vibração divina, constelações de saberes e sentimentos que vão se atualizando à medida que o tempo corre célere rumo ao infinito. Nada permanece estático. Tudo muda, tudo passa. O investimento que está sendo solicitado aos filhos da nova era não é uma novidade deste século. O investimento que os mensageiros de Deus vêm trazendo como proposta de renovação é o Manifesto Universal, que está impregnado em toda parte por onde sopra a vontade de Deus. Esse investimento traduz a linguagem do amor, que passa a ser o fermento, o cinzel burilador das deformidades humanas. O amor nunca foi tão evidenciado, tão procurado e recomendado nos dias atuais. O ser divino, por natureza, está mergulhado neste amor, como o feto no líquido amniótico em planificação de um novo ser. Nossa luta hoje é com a descrença, o abandono do racional e a insegurança emocional que nos desequilibra e desconstrói os mais íntimos valores altivos. O mundo está desfalcado de propósitos dignificantes. Uma grande parcela sofre da pior crise de angústia que se pode ter conhecimento na trajetória da Terra, a da falta de Deus em seus corações, a inconsequente inversão de valores que tem precipitado as criaturas aos mais infelizes destinos que se possa ver. Enfim, a vida aguarda de todos nós decisões pertinentes aos apelos do Cristo Jesus. Amarmos uns aos outros. É tempo de recomendarmos a nós mesmos lucidez e discernimento em nossas escolhas. Trabalharmos com afinco para uma educação dos sentimentos e alavancarmos a implantação da boa nova do Mestre muito amado. O começo de uma nova era contrapõe-se ao fim de outra, e toda mudança abala os alicerces do que está em desarmonia com a perfeição que Deus espera de todos. Construamos, pois, os valores nobres que nos outorgam a passagem para permanecermos neste mundo, ainda de provas e expiações, mas ainda em andamento para um mundo melhor, onde o bem prevalecerá. Irmão Miguel, que nos traz essa mensagem reconfortante, amiga, para reflexão, para estudo e entendimento. Que as nossas vidas estejam sempre dilatadas com o fluido do amor, percebendo em nós o potencial divino, transformador, produtivo, para que construamos em nós, ao nosso redor e na nossa sociedade uma vida plena, cheia de paz, de alegria, de esperança e muita fé. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.